Olá, boa noite. Mês de outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Quais os direitos de quem tem a doença? Como lidar com a notícia? É possível amamentar depois de um câncer de mama? Sobre este assunto eu converso hoje com a presidente do Instituto Neomama, Gilze Maria Costa Francisco. Boa noite, Gilze, bem-vinda. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. E também com a especialista em amamentação, Sandra Abreu. Boa noite, Sandra, bem-vinda. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Bom, a gente está em Outubro Rosa, né? Todo mundo acaba conscientizando, discutindo sobre esse assunto tão importante. Mesmo nesse mês de conscientização do câncer de mama, depois de tantas campanhas, a gente pode dizer que no Brasil já está recado dado, as pessoas são conscientes em relação a isso? O que você acha, Gilze? Não, eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar. Infelizmente, para você fazer uma ideia, quando a gente fala a nível regional, existem algumas cidades que não têm demanda reprimida em relação à mamografia. E sobra exame de poder público, né? Estamos falando de mulheres SUS dependentes. Elas não vão fazer exames. Durante Outubro Rosa, são ofertadas mais mamografias ainda e ficam horários ociosos. Ou elas marcam e não vão, porque aí teve manicure, porque aí não tinha com quem deixar o filho. Mas elas não remarcam, elas deixam para o ano que vem. Então é muito importante que elas tenham a percepção correta de que tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre a sua saúde mamária, que é importante fazer o exame que o médico pediu. É assim que você pensa também, Sandra? Falta ainda um pouco de conscientização em relação a esse assunto? Infelizmente falta, né? Até com medo, né, de receber um diagnóstico desse. Mas a gente tem que lembrar, pensar que quanto antes, se tiver com a doença, quanto antes descobrir, melhor, né? Mais chances, né, de ser curado totalmente. Que hoje está bem avançado, né? Em relação ao tratamento do câncer. Como é que vocês avaliam os principais desafios de quem hoje enfrenta essa doença? Você tem um instituto que recebe muita gente, né, Gilze? Como é que você vê esses desafios? Não é só o instituto. Eu hoje represento a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo. E acho que o maior desafio continua sendo a atenção básica de saúde, o acesso ao diagnóstico. Fica sendo aquela pessoa que ela tem dificuldade de marcar o horário, ela é encaminhada para um especialista, demora para ir para o especialista e às vezes quando a gente vai chegar nessa mulher, o diagnóstico já não é o ideal, que seria com antecipação, lógico, né? Quanto mais antecipado, tudo é melhor. Mas quando a mulher ela acaba demorando, então ela acaba arrumando argumentos, isso acaba dificultando. Então existe um mau preparo e a má distribuição de mamógrafos na nossa região também é uma realidade. Santos é a segunda cidade no estado de São Paulo com maior índice de mamógrafos, só pede para São Paulo. O maior número de mamógrafos depois de São Paulo está em Santos. Então não tem desculpa para que a nível regional isso aconteça. Existem cidades da nossa região que não têm mamógrafos, estão quebrados, outros sucateados, até existe. Mas existe como cobrar, inclusive do poder público, na forma de coordenadoria ou secretaria de políticas públicas para as mulheres, para poder cutucar, né, todas as pessoas que, afinal de contas, receberam o voto dessas mulheres que hoje buscam os seus direitos, fazer com que o acesso ao diagnóstico, porque existem leis que protegem, como a dos 60 dias, que depois de diagnosticada, em 60 dias você tem que entrar em cirurgia, em quimio e radioterapia. Né? Entra para o SISCAN, que é o Sistema Nacional do Câncer, e aí você vai ser atendido em 60 dias. Isso não acontece no Brasil todo. Agora, esse prazo de 60 dias é o suficiente? Não tem que ser menor ainda? Não, o prazo é suficiente. Nós temos leis que respaldam muito bem o paciente oncológico. O problema é cumprir as leis. Outro dia até uma pessoa está conversando e falando, olha, o que eu posso fazer para melhorar isso? Não faz mais nada. Não ponha mais leis que não sejam cumpridas. Vamos executar as que existem, os direitos que existem para os pacientes com câncer. Então, o problema que eu vejo crucial é o acesso ao diagnóstico. Depois que você tem o diagnóstico, você tem como lutar. Você tem como lutar. Você automaticamente, você tem uma fase que você cai demais e depois você acaba achando forças e sendo carregado pela família ou por amigos para que você se empodere e enfrente. Mas precisa ter, na atenção básica de saúde, um olhar todo especial para o paciente oncológico. Agora, a Sandra é especialista em amamentação, né, Sandra? É possível uma pessoa que teve câncer de mama amamentar ainda um bebê? Depende do grau, né? Se foi retirada a mama completa, todo o tecido, não tem como produzir leite, né? Mas aí
eles refazem, né? Reconstroem a mama e aí vai ter uma mama lá, colocam silicone, é isso? É um volume, na realidade, é um volume. não é uma mama. Mas tendo o volume da mama, preenchimento, né? O preenchimento, dá para amamentar, não dá para alimentar, nutrir o bebê fisicamente com leite materno, já que não está produzindo. Mas tem como nutrir com leite artificial, que nesses casos salvam vidas, né? Então, leite artificial, a gente fala, não, tem que dar leite materno, tem que dar, mas nesse caso, o leite artificial vai salvar a vida. Então, nutrir com leite artificial, mas amamentar no peito, através de uma técnica que a gente chama de relactação, né, que é uma sondinha que vai uma ponta no recipiente que está o leite, a outra ponta vai no peito. Né? Então, ela vai ter a mama lá, aí coloca a pontinha da sonda no peito e traz o bebê para mamar. Então, ele vai sugar o peito dela e isso vai ter o acalento, o aconchego, né? É importante esse contato pele a pele. Agora, vai saindo um pouquinho do leite que está nesse recipiente, vai saindo todo o leite que está no recipiente. Conforme ele vai sugando o peito, vai saindo o leite do recipiente. Então, o restante seria um complemento. Ele vai ter o leite através da sonda. Nesse caso, quando tirou totalmente o tecido mamário, quando tirou totalmente a mama. Mas tem casos que é tirado parcialmente, que ainda continua com glândulas mamárias. Então, nesses casos, sai ainda um pouco de leite. Mas geralmente não sai o suficiente para o bebê. Né? Tem uns que saem, outros não. Mas se tirou uma parte, produz em quantidade menor. E aí, o que acontece? O bebê suga, vai tirar essa quantidade que está saindo do peito da mulher e o restante também, aí também tira o do leite artificial. Então, é nutrido das duas formas, né? Então, tem possibilidade e tem muitas mulheres que fazem isso. Muitas que tiveram câncer de mama e resolvem amamentar o seu bebê. E decidem e conseguem. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a amamentação, mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência, oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano, ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Outubro Rosa. Eu converso com a presidente do Instituto Neomama, Gilze Maria Costa Francisco, e com a especialista em amamentação, Sandra Abreu. A gente está falando sobre essa questão do câncer de mama e a questão da amamentação. Você estava falando, né, Sandra, que é possível ter essa amamentação mesmo após o câncer de mama, mas é possível também, às vezes, existem casos que as mães acham que o leite empedrou, não está saindo com facilidade. É possível confundir o câncer, a situação do câncer com leite empedrado? Sim. Né? Porque não tem como a olhos nus, sentindo a glândula cheia, porque na apojadura, que é a descida do leite, a gente sabe que ali é leite parado, né? Então a gente tem tanta certeza que às vezes pode confundir, sim, porque aí às vezes não é o leite, porque é parecido, entendeu? É muito parecido. A textura, que é uma glândula que está cheia de leite. E não é um leite líquido, é um leite empedrado mesmo. Então, você coloca a mão, você vai apertar, apalpar, aquilo é como no câncer, né? Você vai apalpar, ele vai, se você empurrar, ele vai e depois ele volta. O leite também, você empurra, ele vai e volta. Então, nesses casos, é muito importante a gente pedir um exame. Olha, faz um exame, antes de mexer muito, né, quando a gente desconfia de alguma coisa, a mais, né, que não seja leite, pede para procurar o médico, fazer até uma ultrassom, resolve, porque já vai ver que ali é leite. E se não for leite, aí vai pedir outros exames, entendeu?
E você já no Instituto já atendeu alguma mãe que de repente estava nesse período de amamentação e descobriu o câncer nessa fase? Tem. Nesses anos todos, nesses 16 anos, mais ou menos umas 10, e, inclusive durante a gravidez, já aconteceu. É bem raro isso, né? Mais ou menos, que chega no serviço público uns 2 casos por ano, de gestante que foi descoberta com câncer de mama. E na amamentação é mais raro. Mas na amamentação, na hora que ela está amamentando, muitas vezes ele evolui mais rapidamente, ou então ela não percebe, porque justamente vem a comadreiada toda. Não tem especialista toda hora do lado, e aí a comadreiada fica, faz isso, faz aquilo. Em vez dela procurar ir ao médico e dizer, olha, eu estou com essa dificuldade, sabe, surgiu um nódulo aqui. Mesmo que seja uma paciente SUS dependente, ela tem todo o direito de procurar, porque pode ser um indício de um câncer de mama, mas a maioria não é. Nós não podemos causar uma cancerofobia. A maioria não é. É que essa possibilidade também existe. É a mesma coisa que eu dizer, olha, se você fumar, você pode ter câncer de pulmão. Então, todo mundo que fuma tem câncer de pulmão? Não, mas pode ter. É uma probabilidade. Então, qualquer anormalidade tem que procurar. Não saiu com as técnicas da mamãe de compressa, de chá, tomar caracu, canjica, aqueles negócios todos que a mulherada fala para elas e tudo para produzir bastante leite. Continua do mesmo jeitinho. Não teve alteração nenhuma. É um nódulo que não dói. Que isso é importante. Porque, olha, então, tem uma coisa importante aí. O nódulo... O câncer não dói. Não dói. E o leite parado, dói muito. muito. Dói muito. Então, já é uma grande dica, né? Então, e vai doer. Tu vai tocar, a mulher vai sentir dor. Então, pronto, já está. Muita gente, às vezes, se desespera com algum tipo de dor no peito com medo que seja câncer. Sim. Mas, na real, quando dói, tem que ficar tranquilo, porque o câncer não dói. Na maioria das vezes, o câncer não dói. Sabe quando é que ele pode doer? Quando, por exemplo, ele está localizado num lugar que a pessoa usa sutiã aramado, com umas estruturas maiores, e justamente ali ele está. Então, essa estrutura é como se ela machucasse ele de uma maneira frequente. Então, não é ele que dói, é a consequência de estar toda hora cutucando ele. Então, forma-se, às vezes, um processo inflamatório, algum machucado interno. E por isso dói, não é ele. O câncer de mama mesmo, dificilmente. Agora, nesse processo, por exemplo, onde se descobre o câncer durante a amamentação, isso acaba alterando a estrutura, os nutrientes do leite? Então, eu atendo há mais de 10 anos, né? Eu atendo mulheres que amamentam há mais de 10 anos. Eu já soube de casos, mas eu nunca vi. Nunca teve um caso Nunca desse. tive um caso desses, nunca. E nesse caso dessa tua paciente, nesse momento? Até porque ela tem que entrar em tratamento, né? Porque vai depender se é câncer, né? Sendo diagnosticado câncer, qual é a evolução dele, qual é o tamanho dele. Tem que pensar em preservar a saúde dessa mãe, né? A vida, né? Dessa mãe. Tem uma criança para ser cuidada e a criança vai ser o maior estímulo de luta para ela. Ela vai querer viver para cuidar do filho. E não tem nada, não tem combustível maior para uma mulher do que saber que tem um filho que precisa do cuidado dela, que precisa da atenção dela, mesmo durante um tratamento de câncer. E nesse caso, a amamentação fica secundário. Exato. É prioritária a saúde. A prioridade é a vida, né? A vida dela. Então vamos tratar agora um pouquinho desse assunto, que é a questão do psicológico, que é quando se recebe a notícia, se dá aquele baque, né? A pessoa perde o chão. O que o Instituto faz? Como é que ele acolhe as famílias? Como é que é feito o trabalho não só com a paciente, mas com quem está em volta? Porque todo mundo sofre, né, Gilson? Todo mundo. E quem está em volta sofre de uma maneira muito cruel. Porque a primeira coisa que eu aconselho os familiares é ouçam essa mulher. Porque ela vai falar, ela vai repetir a história, ela vai fazer perguntas que ninguém tem a resposta. Então não tentem também responder. Porque ela vai ficar com raiva da resposta inadequada das pessoas. Então tem gente que fala assim, olha, eu não sei, mas não liga, que isso vai passar. Aí ela olha e fala, vai passar porque não é em você. Ah, não liga, porque vai tirar a mama e você vai ficar curada, porque não é só a mama que vai ser retirada. Por dentro ela está pensando tudo isso, porque o sofrimento é dela. Então, quando alguém chega e fala, eu estou com uma unha encravada, eu não consigo sentir a dor da unha encravada dela ou dela. É dela, a dor é dela, a sensibilidade é dela. E existem graus diferentes de dor, limiares de dor, que são classificados e que cada um sente de um jeito. E existe a dor emocional, que às vezes ela é traduzida em dor, mas na realidade é um sofrimento
muito grande. Existe a dificuldade do chorar, né? Existe a dificuldade de admitir que está num momento de fragilidade muito grande, porque sempre foi a pessoa forte. Isso aconteceu comigo. Eu era a fortaleza da família. Do lado do marido, do lado do meu lado. E, de repente, quando eu fiquei frágil, não aceitaram a minha fragilidade. Eu tive problemas. Talvez não era que ninguém aceitaram, não sabiam como lidar com isso, não, porque você era a torre forte, Para né? mim foi assim, por que você deixou chegar nesse ponto? Se você corre com todo mundo, por que você não correu com você? Mas eu não tive culpa. Ah, mas você deve ter negligenciado em algum momento. Não, eu não negligenciei. Você vai fazer químio, você não deve fazer químio. Químio é colocar porcaria no organismo, virar a cara. Então, eu convivi com uma realidade, por favor, de 19 anos atrás, completamente diferente dos dias de hoje. Mas eu vivi uma realidade muito difícil. E ainda hoje algumas mulheres encontram maridos que não são companheiros. Sim. E aí eu sempre falo, olha, esse marido que não é teu companheiro, ele não é esse momento, ele já não era, você não percebia ou não admitia. Mas um homem que deixa na mão uma mulher nessa situação, ele já não era grande coisa. Então é aquele momento de parar para pensar. No próximo bloco a gente continua a falar sobre câncer de mama, mas antes eu tenho mais um recado para você. Agora o papo é com você, meu amigo pintor. A gente sabe que é você quem deixa a casa uma verdadeira obra de arte, que você detesta qualquer risco na pintura. E risco de vida? Acho que você também não gosta, né? A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Na obra, os fios da rede elétrica podem ser um grande risco para a vida, para a sua e de seus companheiros. Por exemplo, o cabo extensor do rolo de pintura, aquele metálico, é um grande condutor de energia e nem precisa encostar nos fios para levar choque. É só chegar perto. Não encurte sua vida por causa da extensão do cabo. Quer outros exemplos? Andaimes, ferramentas, objetos metálicos e, óbvio, a falta de atenção podem causar o pior. Fique esperto, fique vivo, você é um guardião da vida. Acesse chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia, do Conselho dos Consumidores da CPFL Piratininga e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Outubro Rosa e eu converso com a presidente do Instituto Neomama, Gilze Maria Costa Francisco, e com a especialista em amamentação, Sandra Abreu. Bom, hoje o INCA, ele de alguma forma, o autoexame não é estimulado como detecção precoce? Não, como detecção precoce não. Ele é uma ferramenta a mais e muito importante para que a mulher conheça a sua anatomia mamária. É muito importante a gente saber como são as nossas mamas. Então, existem mulheres que põem a mão nas mãos e morrem de medo, falam, estou cheia de nódulo, porque está fazendo o autoexame no período errado. O certo é de 6 a 10 dias depois do primeiro dia da menstruação. Então, põe na cabeça assim, menstruou dia 10, a época certa é entre o dia 16 e o dia 20. Passou dessa data, deixa para o mês seguinte. Porque aí você já vai ter alteração de glândula, já vai ficar mais dolorido. Aí põe a mão, meu Deus, estou cheia de nódulo. Não são glândulas. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo mais na nossa vida, o nosso tecido mamário ele vai sendo substituído por gordura. Então, conforme a gente passa a mão, a gente vê várias bolinhas de gordura, a gente consegue perceber. E as mulheres ficam com medo. Então, fazendo na época certa, não tem perigo, é saudável, é importante conhecer. Mas não está enquadrado, o INCA está totalmente certo, como diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce são exames de imagem, especialmente a nível mundial, mamografia. Agora, quando a gente fala de mamografia, a gente fala de uma faixa etária, em média ali 40 anos, né? O INCA, neste ano, está pedindo que no Outubro Rosa seja feito entre 50 e 69 anos, né? Isso é a falta de dinheiro que faz com que não se peçam exames adequados para uma faixa etária menor e que a gente vê que é crescente o número de casos de câncer de mama abaixo dos 50 anos. Predominantemente acima, mas abaixo, muitos casos. Os números aumentaram esse ano? Aumentam sempre. Esse ano nós temos, segundo dados do INCA, mais ou menos 60 mil novos casos e mais de 16 mil óbitos.
Mas a gente tem muita subnotificação, né? Pessoas que não são diagnosticadas, que não procuram tratamento, né? Pessoas da roça que não procuram e que acabam desenvolvendo a doença e que não sabem o que tem e às vezes vem a óbito até em função dele porque não se tratou e nem sabe do que morreu. Isso é muito mais comum no Brasil do que a gente imagina. A nível Brasil, não estou falando da nossa região. E muitas vezes essa mulher, ela precisaria de um tratamento, de um exame de imagem, mas ela nem vai ao médico, né? Ela não tem nem acesso ao médico. Então isso dificulta muito no diagnóstico precoce. Agora, a gente tem essa questão dos grupos de risco, mas de certa forma a amamentação ela é tida como uma aliada na saúde, né? Ela pode diminuir a chance de câncer de mama? Tem estudo que comprova que a cada ano amamentado diminui a chance, né, a probabilidade da mulher ter câncer de mama em 4,3%. E a gente está falando, e não só câncer de mama, ovário, né, também é importante. Mas a gente está falando de câncer de mama em mulheres, a gente não pode esquecer dos homens, que apesar de ser raros os casos, né, 1% mais ou menos, 1%, né, então eles também podem ter. Então é importante a prevenção também no caso deles, né? De certa forma, fazer o autoexame também. Exatamente. No caso do homem, ele tem que marcar um dia no mês. Caso ele tenha, principalmente se ele tiver casos na família de câncer de mama, de câncer de ovário, mulheres com câncer de ovário, homens com câncer de próstata e câncer de intestino, que é a mesma célula do câncer de mama, é a célula do câncer de intestino. Então é importante ele observar, se ele estiver dentro desse quadro, ele pode escolher um dia no mês, todo dia 10, todo dia 20, e ele realizar o autoexame. No homem, ele é muito mais visível até. O homem tem muito pouco tecido mamário, ele tem gordura, mas tecido mamário é muito pouco. Por isso que no homem ele é até mais agressivo. Agora, você mencionou essa questão do câncer do intestino com o câncer de mama, isso tanto faz para homens quanto mulheres? Tanto faz. A mesma... Tanto faz. Se ele recebeu por herança genética, uma família com bastante mulheres com câncer de mama, essa célula pode se manifestar no intestino dele. Ok. Voltando para a questão da amamentação, a gente está falando que a amamentação, de certa forma, ela reduz o risco. Agora, uma mãe que está amamentando, sofreu essa questão do câncer no meio do caminho, depois de um câncer, é possível engravidar ainda e amamentar? Com certeza, por isso a importância do diagnóstico precoce, para fazer um tratamento, porque hoje, como a gente estava falando, os tratamentos estão bem mais avançados, né, muito melhores, menos agressivos, né, e aí, tratando, ela pode sim, perfeitamente engravidar e também, dependendo do caso, amamentar, mas dependendo do caso que eu falo, amamentar exclusiva ou não exclusiva, mas ela pode amamentar também. Na questão da não só pode como né? deve, que ainda vai estar ajudando a prevenir mais, né, porque aí, no caso, quanto mais gravidez, aí também depende de cada profissional, né? Como vai orientar essa mulher. Porque tem profissionais que são contra, né? Ela estava falando que são contra engravidar e amamentar após ter o câncer. Só que eu conheço várias mulheres que, após ter câncer, novas, né? E depois engravidaram, não uma vez só, mas 2, 3, e amamentaram, entendeu? E estão super bem. Então, acho que vai de caso para caso. A gente tem que avaliar, né? E Sandra, Gilze, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, obrigada. Eu que agradeço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.